E olha só, meu convidado de hoje é nada mais, nada menos que o meu conterrâneo Frederico Antunes. Para os íntimos, o Negrão. E aí, Negrão? Como é que tá? Que legal, França, estar contigo Satisfação aí. de Satisfação novo. é minha, cara. Cara, Tá batendo esse papo contigo, com Mais todos um? que te acompanham, muitos que te acompanham, né? tem alguns aí que nos acompanham. Alguns aninhos. Aliás, tu estava lá no início do meu começo no rádio, lá em 90 e poucos. Lá. Tu foi radialista, né, Frederico? Eu passei um tempo por essa experiência, né? Que é, na verdade, uma cachaça. O rádio é uma cachaça, né, cara? Eu tive a oportunidade de fazer um programa na Rádio Charrua FM, chamado Fixação. Eu lembro. Fui lá, participei. Finais de tarde dos sábados, né? E a gente fazia... Era longo, né? Era Longo, 5 às 7. Era 2 horas. Começava às 17 e até às 19, 20 horas, que era justamente quando nós preparávamos as atrações do final de semana, né? Era o aquece, aquele Era o esquenta. aquece, pô. Então, os grupos iam tocar lá, grupo de pagode, que estava se formando em Uruguaiana, o Pirisca Greco, o Serginho Moá, nossos talentos aí, Claro, né? claro. Então, a gente chamava o pessoal lá e a gurizada ficava fazendo por rádio, né? Fazendo por telefone. Ligando. Ligando e pedindo música. Então, o telefone não parava. E o Cobelli, uma mão, né? não abria a mão, secretária lá? não tinha um híbrido para poder fazer. Né? Pra Alô, colocar no quem está ar. falando? Colocar no ar. Aqui é o Joãozinho, queria pedir uma música. Não, tinha que atender o telefone, anotar. E apito ficava anotando para mim lá. Entendi. Ela e o Roger Eu lembro estavam disso, anotando, então eu fazia um programa. Passei lá, participei contigo lá uma vez. Que bacana. Bacana mesmo. Bom, isso eu estou falando lá de 90 e pouco, já era vereador ali, né? Já era vereador. Acho que deve ter sido por 94, 93, 94. Me elegi em 92, né? Meu primeiro mandato de vereador. Com quantos anos? Cara, eu estava com 22, 23 anos. Eu me formei, foi tudo junto, né? Eu me formei, me casei, tive o primeiro filho e me elegi vereador em 1 ano e meio. Pô, né? Que loucura, hein? Mas foi muito Foi um bacana fenômeno. na época. Naquela época, sim, né? Na época, sim, eu fiz quase 3 mil votos para vereador em 1992, tu imagina? Eram 21? Era um... Não, era... Não, aconteceu uma situação, né? Porque eram 21, se elegeram 21, só que, por algum motivo, eu não me lembro, foi decretado que somente 11 poderiam começar a legislatura. E depois, por um recurso que foi feito por um advogado lá de Santa Maria, não me lembro o nome dele, os demais 10 que não tinham ingressado começaram a legislatura, mas depois de ter iniciado. Foi dado posse aos 11 e depois os 10, né, por recurso, conseguiram também ingressar. E a legislatura acabou terminando, foi até o fim dos 4 anos com 21 vereadores. Entendi. Depois que mudou, né? Depois mais para frente ali. Agora essa história da política está no teu DNA, né? A tua família tem figuras ali que... É um negócio interessante, né? Porque meu bisavô, né, que eu conheci pouco, meu bisavô, frequentei a casa dele em Itaqui, médico em Itaqui, de Grácia, Roque de Grácia. Ele, na década de 30, ele foi intendente, né, de Itaqui, foi prefeito de Itaqui e foi deputado estadual. Eu não me recordo agora o partido. Né? Sim. Mas não tinha muita opção na época. Eram poucos partidos, né? Eram poucos partidos. Não sei se tinha um PSD, ou alguma coisa assim. Ficava um partido de centro. Né? Tinha a UDN e os trabalhistas, né? E os comunistas, imagino, era um partido mais de centro-direita. Não me recordo agora. Tem o PL também, né? E um desses aí, ele foi deputado estadual, na década de 30. Depois, meu avô paterno, né? Esse meu bisavô materno, de Grácia de Itaqui. E o meu avô paterno, Leocádio Antunes, do Alegrete, Leocádio Almeida Antunes, do Alegrete, ele, na década de 50, década de 50, 58, mais precisamente, ele se elegeu deputado estadual, junto com o governador eleito Leonel Brizola. Aí o Brizola convidou ele para ser secretário de Economia. Aí ele foi secretário de Economia do Estado, né? Hoje seria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? E ficou 2 anos como secretário de Estado. Depois o João Goulart, o Jango, presidente da República, convidou ele para assumir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que hoje é Econômico Social, né? BNDES. Na época era BNDE.
né? E ele foi ao BNDE, depois veio a Revolução, né? E ele parou, ele foi embaixador também do Brasil no Uruguai, em Montevidéu, na LAUC. E depois, com a Revolução, ele parou. Né? Então, um é PTB, meu avô era PTB, Pasqualini, né? E o outro era mais centro-direita, né? O bisavô por parte de mãe e o avô por parte de pai era trabalhista. Né? Então, tu traz isso no e DNA meu bisavô paterno também, agora tem um outro lado, foi o Flodoardo de Lima e Silva. O coronel Flodoardo de Lima e Silva foi prefeito de Uruguaiana também, e eu não me lembro a década. Então, tem, assim, dos dois lados, passagens bem para trás aí, né? Deputado, secretário, prefeito, agora deputado, família... Agora, vamos começar pelo fim aqui, Frederico. Já que tu falou em prefeito, todo mundo te questiona isso desde que tu foste o vereador mais votado em Uruguaiana. Por que o Frederico nunca se candidatou a prefeito? Bom, tu sabe que no primeiro mandato, né, o Eloy Trojan, nós elegemos Eloy Trojan e, se eu não me engano, Fernando Tarragó era o vice. Se eu não me engano, era o Fernando Tarragó o vice. E a nossa bancada, né, eu fui o mais votado, e depois tinha junto comigo o Hamilton Sanchotene e o José Protásio da Silva Ramos, né, o Patinhas, lá da Barra do Quaraí, era uruguaiano. Né? Lá. Depois é que ela emancipou. Né? E então, no final do mandato do Eloy Trojan, o Neito João Antônio Bonotto, né, que era secretário de obras, que substituiu o Segabinazzi, que era secretário dele de obras, e aí o Bonotto assumiu a secretaria de obras, e o Bonotto voltou para a Uruguaiana, né, porque ele ficou um tempo em Porto Alegre, voltou de Porto Alegre para a Uruguaiana, tinha sido vereador lá na década de 70, não me lembro qual é o ano do Bonotto vereador, ele voltou já querendo, né, ter também um reinício aí da sua atividade política. E ele foi secretário de obras, prevendo já e querendo ser candidato a prefeito, porque na época, na década de 90, nós não tínhamos ainda a possibilidade da reeleição. Da reeleição, né? Foi depois do Fernando Henrique. Fernando Né? Henrique. Então, o Bonotto colocou o nome dele à disposição. Eu tinha concorrido, em 94, eu concorri a deputado estadual, fiquei na suplência. Né? 92 me elegi vereador, 94 eu concorri a deputado estadual e fiquei na terceira suplência. E em 96, que era o ano da eleição para prefeito e para vereador, o Bonotto já estava se organizando e eu fui chamado para assumir a direção do Banrisul, né, do Banco Estadual do Rio Grande do Sul, Banrisul, de diretor de desenvolvimento e patrimônio do Banrisul. Eu tinha 26 anos, 20 e poucos anos, e era a experiência que eu imaginava ser necessária para conhecer o Estado. Claro, né? Eu conhecia claro. muito a fronteira, né? A nossa cidade, né? As cidades vizinhas, mas não tinha um conhecimento de como a vida era em outras regiões, na Serra, no Planalto, na região sul, na região no litoral, norte, sul, na metropolitana. Eu imagino que tu era um guri perto de todos os outros envolvidos. Os caras me confundiam como estagiário. Estagiário do banco. Os caras, chegou mais um estagiário no banco. Aí o cara cutucava ele, não, esse é nosso diretor. Eu ia visitar as agências de manhã cedo, ficava batendo na porta para o gerente abrir para mim, porque os guardas, quando chegavam, me olhavam. O que esse guri está fazendo essa hora, 7 horas da manhã? Não, vai embora. Aí, um pouquinho, o gerente vinha, o diretor abre a porta. Vai legal. Aí, conheci o Estado, a gente fez um programa, na época o governador era o Antônio Brito, né? Sim. Nós fizemos um programa chamado Reconversul, que era reconversão e fomento na metade sul do Estado, que era bem a nossa região. E eu tive a honra de poder ser um dos articulistas aí disso aí, né? E aí, com isto, o Bonotto, que voltou, né, para a Uruguaiana, era secretário de obras, ele se colocou à disposição para ser candidato a prefeito. Então, eu estava já em Porto Alegre, né, numa função de destaque, né, no segundo escalão, mas um segundo escalão que era tão importante quanto o primeiro escalão, porque estava tratando do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e da área de fomento, na área de desenvolvimento, geração de emprego, de oportunidades, incentivo a micro e pequenas empresas. Então, eu disse, olha, vou continuar aqui, o Bonotto toca lá. E elegemos o Bonotto. E em seguida, tu conseguiu se eleger também, deputado. E aí, em 98, eu me elegi deputado. Bom, eu me elegi deputado e veio, então, a eleição de 2000. Concorda? Vamos ver, 96, é isso aí. 96, o Bonotto, e não tinha reeleição ainda. Então, 92, Eloy Trojan, 96, Bonotto,
2000. Aí eu estava recém-eleito deputado estadual. Né? No meio do primeiro mandato. Enfim, nós decidimos que o melhor caminho não era eu deixar, né, o mandato de deputado estadual e vir para cá, porque o assento quem assumiria, caso eu fosse candidato a prefeito e me elegesse aqui, não ia ser um representante da nossa região, ia ser um representante lá do norte, não me lembro quem era, o meu suplente. Então, a gente resolveu manter a representatividade na Assembleia Legislativa. E foi candidato aqui, se não me falha a memória, o Cicico. Foi candidato nosso a prefeito em 2000. Acho que 2004, Cicico. Não, foi o Marques da Cunha e a Cristina Barzoni. Não. Peraí, eu não lembro. Ajuda aí. Não lembro aí. Eu acho que foi a Cristina e o Marques da Cunha. Foram, sim. Foram? Foram. E aí não conseguiram a eleição. Porque o Marques foi vice do Bonotto. Porque O Marques foi vice do Bonotto. Ele foi vice, então ele foi candidato com a Cristina Barzoni. Foi isso. Ele foi candidato junto com a Cristina Barzoni. Não se elegeram. Tenho quase certeza. Qualquer coisa a gente põe embaixo aí no... Isso. Mas agora, daqui a pouquinho, a gente vai descobrindo aqui. Então, em 2002, eu fui candidato à reeleição. Né? Aí eu me reelegi, né, deputado estadual. De 98 para cá foram quantas eleições? 6. Até 2022, 6. Então a pergunta eu mudo agora. Quando o Frederico vai ser candidato a prefeito? Ou não será? Não, posso ser sim. Posso ser bom, hein? Ser não é... Não, posso ser, porque tipo, isso depende... Estou colocando ele na parede. Mas isso depende também de... Tu vê, de toda só para dar sequência, né? E aí depois foi candidato... nós tivemos uma chapa em 2000, em 2004 Cicico, aí em 2008 o Sanchotene, né? Porque eu fui deputado junto com o Sanchotene. Sim. E aí o Sanchotene resolveu concorrer, mas, eu fiquei, por esses motivos é que eu não vinha. E aí nós formamos um craque da Sub-20 nossa, né? Que é o Rony Melo, né? Que foi de vereador, 2 mandatos vereador, foi presidente da Câmara, acho que foi das 2 vezes que ele foi vereador, se preparou, né? E concorreu, ganhou a primeira vez, foi um excelente mandato, foi reeleito com 70% dos votos, agora a segunda vez, e está encerrando o seu segundo mandato. A gente já está preparando uma nova geração. Pois é, o que eu vejo, as pessoas, de repente, do modo geral, não veem esse jogo, né, de peças de organização da política. Né? Fica aí, porque a gente precisa de ti, aqui a gente tem gente capaz também. Tudo que a gente está conseguindo trazer de melhor para a Uruguaiana é fruto de uma corrente. Né? Agora, vejo também, Frederico, que esses 6 mandatos vão te dando uma casca, vão te dando um conhecimento, uma experiência, aumentando a tua rede de contatos, de influência, que só o tempo é possível nos dar. Né? A gente tem aquela coisa, um tempo atrás até era um modismo, não, precisamos dos jovens envolvidos e tal. Óbvio que a gente precisa de todos os segmentos, mas essa experiência é fundamental, né? Eu te digo assim... Os atalhos, né? Que nem time de futebol, né? Tem que ter os cascudos ali para comandar a gurizada, né? Quando eu iniciei, em 1998, como vereador, em 92, era uma aposta do jovem, né? Em 98, ainda jovem, fui eleito com 20 e poucos anos, deputado estadual. E eu buscava sempre nos meus colegas deputados mais experientes, Jarbas Lima e outros tantos, né? Eu me encostava, ficava ouvindo eles na tribuna, nas comissões, para aprender. Claro. Eu tinha... tinha a vontade, o meu dinamismo, né? A minha energia, ela só era possível ter êxito no empenho que eu fazia em busca de soluções quando eu juntava o que eu captava da experiência dos que já estavam praticando há mais tempo e que eu apreciava, né, o estilo deles, né? Era aqueles que realmente eu respeitava pela sua condição, só pela capacidade, né? Etc. E tal. E hoje, rapaz, está acontecendo isso comigo. Tem muitos filhos de parlamentares, né, que foram meus colegas deputados e que hoje são meus colegas que, quando chegam na Assembleia, eles perguntam: Frederico, dá para mim conversar contigo antes no teu gabinete, para aprender como é que faz isso, como é que faz aquilo? E não foram poucos, não, foram muitos, né, que passaram e hoje são, inclusive, deputados federais. Agora, a prova de que tudo isso, que o tempo melhora, assim como o vinho, melhora também o político, são os feitos, né? A gente nota que o teu trabalho, por exemplo, vem numa crescente, né?
Sim. Tu tem essa noção também? Sim. Aproveito sobre o que nós estávamos falando da corrente, né? Então, nós temos essa formação nossa de vereadores, né? Nosso quadro de vereadores. Hoje nós temos lá o Carlos, né? Temos o Juca, temos o Celso, né? Nós temos o Zácaro, né? O Balada, que está entrando eventualmente também como suplente, né? E esses, o Egídio, né? E esses, junto com o Rony, eles, e junto com a nossa base, né, de secretários e de pessoas militantes do partido e de segmentos organizados do comércio, dos serviços, do comércio internacional, da produção primária, estes, né, nos ajudam a construir as prioridades, aquilo que é necessário ser trabalhado em nível estadual, né, e eu faço, às vezes, lá de deputado estadual para exatamente cumprir essa missão, né? E, como nós não temos deputado federal da cidade, eu também cumpro, né, uma missão em nível federal. Tem muitos assuntos que nós resolvemos que são assuntos que eu vou a Brasília buscar em nome da região e da cidade. Então, essa corrente, vou dar 2, 3 exemplos. Os free shops, por exemplo. Né? Os free shops é uma lei federal que nós pegamos lá no nascedouro dela. Era um projeto do Marcos Maia, né, que dizia que free shop podia se instalar em toda a faixa de fronteira, e faixa de fronteira é 150 quilômetros do território vizinho, de um país vizinho, para dentro. Então, 70% do Rio Grande do Sul seria permitido free shop. Logicamente que a Receita Federal e os outros órgãos de controle jamais iam admitir isso. Aí eu fui lá e peguei o projeto com o Marco Maia, do PT. Só, Marco, eu posso trabalhar esse teu projeto? Claro, Frederico, eu botei esse projeto que um dia eu passei lá para o Livramento e me disseram que era importante, o Jaguarão, mas eu fiz assim um projeto sem me dedicar muito. Eu digo, se tu me permitir, eu vou usar o teu projeto, né, e vou buscar um aperfeiçoamento dele, e junto com o nosso pessoal da fronteira, enfim, e vamos tocar adiante. Ele pode tocar, fica à vontade. Aí eu peguei o projeto, né, discuti com a minha turma, né, com alguns técnicos, e sugerimos que o projeto ele fosse criado um substitutivo a ele, permitindo somente em cidades, porque não é só no Rio Grande do Sul, é todo o território brasileiro, que tem fronteira com vários países, né, que somente cidades gêmeas que tivessem postos aduaneiros e postos de controle, logicamente, da Receita Federal, da Polícia Federal, etc. E tal. E aí, na época, viraram 28 cidades. 28 cidades em toda a costa, né, do Brasil, 28 cidades que poderiam ter free shop. E aí levei esse substitutivo para o deputado Ibsen Pinheiro, saudoso, querido Ibsen Pinheiro, que eu tive a honra de ser colega dele também, deputado estadual, né? Aí o Ibsen, claro, Frederico, vamos lá, vamos tocar. Ele fez lá uma correção legislativa, aproveitou o texto, né, da proposta, protocolou o projeto, e eu fui passando por orientação dele também nas comissões e pedindo as relatorias para quem era do Rio Grande do Sul, ou quem era do Paraná, ou quem era de Santa Catarina, ligado a nós, com interesse também de fazer, e passou por 4 comissões em 6, 8 meses. A gente foi trabalhando esse assunto. E aí foi para o Senado da República, e aí a gente pediu para a Ana Amélia Lemos, que era senadora, pegar a relatoria e também agilizar, né, junto com os pares dela, de estados que eram fronteira com outros países. E o Marco Maia deu coincidência que, quando nós terminamos essa caminhada, lá em 2012, se eu não me engano, o Marco Maia virou presidente da Câmara dos Deputados e autor do projeto. Então, o presidente da Câmara tem a possibilidade de colocar projetos em pauta, o que ele achar melhor, e pode tirar também projetos da pauta, né? E ele aproveitou um dia de uma sessão mista, em setembro de 2012, não me lembro bem, uma sessão que seria uma sessão de deliberação final da Câmara e do Senado, e aí aprovou na tarde na Câmara, eu estava lá presente, e de noite passou para o Senado, e ele, próprio presidente da Câmara, foi para o Senado, ficou sentado ao lado do presidente da época, não me lembro se era o Sarney, quem era, e aprovou no Senado, e a presidente da época era a Dilma Rousseff, aliada dele, em uma semana sancionou o projeto e virou lei, né? É uma história longa, mas eu estou abreviando aí para ti. Claro. Esse tempo durou quanto tempo?
Desde que tu abraçou essa causa foram até... 10 anos. 10 anos. Porque depois teve a sanção da lei, depois teve a regulamentação da lei. Esse é um entendimento que as pessoas precisam ter também, que na política as coisas são lentas. Sim, e aí nós fizemos várias reuniões aqui também. Muitas, eu lembro disso. Em toda... No início tinha até uma dúvida se não ia prejudicar o comércio tradicional. Uma E aí a gente foi moldando a regulamentação. A regulamentação estabeleceu que uma empresa, para poder ter acesso, né, uma permissão de instalação de free shop nessa cidade gêmeas, ela precisa ter uma caução de recurso mínimo. A Receita colocou na época, o governo, quando sancionou, colocou o texto inicial da regulamentação, 5 milhões de reais necessários. Nós achamos muito, só mas quem é que vai ter 5 milhões de reais para calcionar? Vão ser só os grandes. Aí baixou para metade, 2 milhões e meio. Estabelecemos também uma cota por CPF mês, que no Uruguai não é assim. Não. No Uruguai tu vai lá, tu compra hoje, se tu quiser ir amanhã comprar de novo, tu pode ir quantas vezes tu quiser por semana e por mês. Sim. O teu limite é a cota de $500 hoje, antes era $300. Aqui nós estabelecemos no início $300 mês. Para quê? Para evitar, né, que essa compra permanente ela possa prejudicar os produtos que estão no comércio local. E assim por diante. Né? Pegamos isso e fomos regrando, fomos ajustando. Primeiro aprovamos a lei, depois regrando a lei, né, conversando com os interessados, com os operadores, pum, instalamos a lei. Aí eu também tive a sorte de ter sido convidado para falar sobre isso nos Estados Unidos, no encontro de free shops que teve na Flórida. E eu terminei a fala lá dizendo que o Brasil já está aqui a lei, já temos lei de free shops, convidando, né, os grandes investidores do mundo a virem aqui. Alguns investidores que pretendiam investir de Uruguaiana foram comigo, né, nos Estados Unidos. Sim. E hoje são donos de free shop aqui. E terminei essa fala e veio um amigo meu que era o CEO de um free shop aqui no Uruguai e me apresentou o presidente mundial da Dufry. E quando eu contei isso para ele, ele disse, olha, eu estou interessado, vou mandar alguém meu lá olhar. E aí ele mandou alguém olhar e a Dufry foi a primeira loja franca, né, do Brasil, né, em zona terrestre, no caso aqui, em Uruguai. Depois, e hoje já somos considerados 9, né? O capital dos free shops. Gerando emprego, França, isso é o mais importante, né, para jovens mulheres, né, que tinham que ir embora. Mudando o perfil da cidade, a atratividade. Né, as pessoas vêm hoje. Eu estava conversando com o Pavim e com a turma toda, né, porque eles têm uma associação, que nós criamos uma associação dos free shops aqui, e nós estávamos conversando com eles, e eles contando aí que o percentual de gente de fora é maior do que os daqui que compram em free shop. Né, e tem aumentado. Gente de outras cidades, outros municípios que vem passar aqui um final de semana, ou vem trabalhar e compra no free shop. Né? Vem estudar, compra no free shop. Nós tivemos a coincidência também de abrir as lojas um pouquinho antes da pandemia. Né? O que complicou. Passamos 2 anos aí. 2 anos, tem razão. Nós mesmos. Bem lembrado. E eles tiveram a força de se manter também. Né? E o comércio lateral, vamos chamar de lateral, que é o tradicional, ele também vem crescendo. Tanto é que a CDL é a promotora do Vem Viver Uruguaiana. Exatamente. Né? Ela pede para vir Uruguaiana. E era uma das mais preocupadas. Falando sobre os free shops. Né? E por quê? Porque hoje tu tens ali a área de alimentação. Né? Do vendedor de churros de pipoca, de cachorro-quente, a um restaurante, a uma lanchonete, uma sorveteria, a rede está aumentando. Por quê? Porque nós saímos da pandemia, as pessoas estão visitando Uruguaiana, precisam se alimentar e isso gera emprego. As lojas tradicionais que vão melhorando, porque tem referência ali das grandes lojas. As grandes lojas se instalaram em Uruguaiana mesmo tendo free shop, essas grandes redes, né, de lojas tradicionais. E o nosso próprio comércio melhorou com tudo isso. Olha, hospedagem, alimentação e transporte. Vamos pegar 3 ramos. Né? Hospedagem, alimentação e transporte. Nós conseguimos também trazer o primeiro hotel com bandeira internacional, que é o Ibis, que vai estar pronto daqui a 1 ano, deve estar pronto. A rede hoteleira de Uruguaiana melhorou, eles estão melhorando os hotéis, os hostels também estão, pensões, enfim, né, que estão abrindo em Uruguaiana. E transporte, tu tem os aplicativos, né, tu tem moto, tu tem aplicativo, tu tem o táxi, né, todos eles também, vans, né, todos eles ganhando. Somado a isso, França, a questão da aviação regional, né? Que foi um trabalho que a gente também buscou, em nível federal, conhecer como é que faziam os outros estados para incentivar os voos internos, né, do interior para a capital. E eu sou presidente ainda da Frente Parlamentar do Desenvolvimento dos Voos Regionais. Nós tínhamos somente 2 cidades com voos, 3 cidades tinham voo para Porto Alegre. Era
se não me engano, era Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo. E aí nós fizemos uma proposta de redução do ICMS do combustível, que é o custo maior da aviação, e as operadoras trouxemos elas aqui, e elas disseram que com isso elas topariam ingressar num programa e ampliar a rota, o número de rotas, e nós passamos de 3 para 6, e hoje temos 12 voos em 12 cidades do Rio Grande do Sul, ligando a capital, o resto do Brasil e o resto do mundo. E, além disso, depois, na sequência, nós conseguimos, pós-pandemia, agora há pouco, trazer o primeiro voo da história ligando Uruguaiana a São Paulo, Guarulhos, que é o maior hub da América do Sul e do mundo, né? E daqui a alguns dias mais nós vamos ter o retorno dos voos para Florianópolis, né? No período de verão que já tivemos. Então, Uruguaiana vai ficar com 3 voos: Porto Alegre, regular, São Paulo, regular, e Florianópolis, que vai ter esse período agora. Então, nós trouxemos aquilo para atrair, né, as pessoas, né? Aquilo que já existia em Uruguaiana, nós continuamos trabalhando e representando o comércio internacional, por exemplo. É uma representação que eu tenho que fazer mais em nível federal do que em nível estadual. Né? Várias vezes eu fui com o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, com a BTI, a Brasília, para falar sobre questões importantes para o transporte internacional. A produção primária, né, o agronegócio, ele também tem mais vinculação e dependência das políticas federais do que a estadual. E também eu tive a honra de poder, várias vezes, ir em busca de soluções para a ourizicultura, para outras áreas da atividade, da nossa pecuária, né, a questão sanitária, né, dos nossos rebanhos, e também em nível federal. Então, ou seja, tem vários exemplos que eu poderia citar, de ações que nós fizemos. Agora, recentemente, por exemplo, a ponte internacional. Que eu quero até falar sobre isso, viu, França? Eu só não queria esquecer do batalhão de choque. Porque é o tripé que eu sempre falo para as pessoas, que foi uma conquista dos últimos anos nossa aqui de Uruguaiana, que eu tive a honra de poder ajudar. Nós atraímos, através da diversificação e da atratividade do novo, que é os free shops, junto com um comércio que se estabeleceu em torno há muito tempo, né, o tradicional, que vem melhorando as suas condições, os serviços que vem melhorando. Aí tu conecta, né, para as pessoas que virem conhecer isto. Né? Mas eu sou aqui de Goiás, eu queria conhecer Santa Catarina, Paraná, Porto Alegre, Santa Maria. Aí tu conecta via aérea, né, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis, para virem e voltar, tendo tempo de poder, né, fazer isto. E tu tens que ter segurança, né? Porque as pessoas, quando vão viajar para um lugar, eles falam: eu tenho como ir? Tem avião. Pô, lá tem lugares bons para frequentar? Tem. E tem segurança? Se não tiver segurança, eu não vou. Tem segurança. Nós trouxemos, né, um batalhão de choque, um batalhão novo. Além do nosso primeiro batalhão, trouxemos um novo, com 100. Não é 100 com S, é 100 com C. Né? 100 novos servidores, né, homens e mulheres treinados, né, com 20 viaturas semi-blindadas, a maioria delas. E está lá instalado, com parceria com a prefeitura, conseguimos o local e está lá instalado. E essas pessoas ganham um salário médio, que também investem na compra de alimentos, no aluguel de casas, na compra de casa, né, no combustível, na alimentação, nos supermercados, e vão injetando esses recursos dos seus salários em Uruguai. Então, elas fazem segurança e elas também contribuem para a circulação de renda da cidade. A cidade é uma cidade segura, somada a Romu, somado à brigada, somado à polícia civil. Hoje tu anda na cidade, tu vê agentes de segurança, né? Isso é verdade. Por tudo que é lado. Então as pessoas têm hoje atratividade, conexão, segurança, né? E o município melhorando a sua questão de limpeza pública, de acessibilidade. Então, eu acho que foi vamos dizer assim, é um grande passo. Tem muita coisa ainda para fazer? Tem que treinar a gente? Tem que qualificar a mão de obra? Tem, essa gurizada aí do ensino médio, né? Tem que fazer o médio, pós-médio, né? Treiná-los para poderem entrar no mercado, esse que nós estamos abrindo, outros que virão, outros que estão vindo, né, para a Uruguaiana. Gente que está voltando, né? Que a gente via gente antes, que está voltando. que ficava, né? Que ia sair para estudar e ficava. Porto Alegre está voltando. Esses dias eu bati um papo com uma menina do Free Shop, que é gerente do Free Shop. Ela vai adorar que eu chame ela de menina. Ela é uma menina madura, né? E ela estava batendo um papo com a Carol e dizia assim: Carol, como é que foi a tua vida? E ela me disse o seguinte: não, eu tive que ir a Porto Alegre porque eu não tinha onde trabalhar, e de repente abriu os Free Shops, eu voltei, eu estou feliz da vida aqui, ao lado dos meus amigos, da minha família, e trabalhando, tendo meu recurso, tendo meu salário, né, para sobreviver. E tu estava falando sobre a questão do transporte. Da ponte internacional, que foi um dos temas mais importantes. Eu quero dizer um negócio para ti aqui. É bom a gente dizer que o Finoqueto está aqui conosco, aqui, né? Está aqui no estúdio conosco. Né? Meu parceiro.
e parceirão. E como vocês têm um programa de rádio juntos, né, eu, quando posso, eu tenho as informações via internet, quando não, eu estou aqui, eu ouço vocês, frequento, acho um programa com uma dinâmica espetacular, acho que é diferenciado o programa, e vocês são pessoas que realmente contribuem, né, para que aquilo que necessariamente tem que ser solucionado possa ser solucionado. Vocês fazem a boa crítica. Inclusive, vocês dão caminhos para a gente trabalhar isso. Muitas coisas que eu resolvi aqui para a Santa Casa de Caridade, a melhoria dos investimentos para as ruas da cidade, Setembrino, lá para a beira do rio, para o nosso camelódromo, foi ouvindo vocês também. Está faltando Ferrocarril. O Ferrocarril, nós vamos estar com um estádio novo. Ouvindo vocês, nós temos que dar cancha para o esporte. Tem uma associação uruguaianense que a gente apoia, né? Nós temos o futebol de salão feminino, né, que também é sucesso hoje a nível nacional, mas nós precisamos abrir outras frentes para a juventude. Né? Então, ouvindo vocês, a gente vai praticando. Por isso que eu acho que esse assunto é um assunto próprio para a gente tratar agora. Né? Em primeiro lugar, o desleixo. Eu sou um deputado estadual, faço, às vezes, o papel de um representante em nível federal, porque é minha missão também. Nos falta eu sou também, do Estado, né? assim como o vereador. O vereador, às vezes, vai lá na Assembleia buscar solução junto com a gente. Então, eu faço isso. E quero dizer que, em nome dos despachantes aduaneiros, do transporte internacional, pelo que eles constroem e fazem em geração de emprego e de renda para o Brasil, é um desleixo, é um deboche. É um deboche o que o governo federal faz com a maior passagem de mercadorias via rodoviária da América do Sul. Da América do Sul. É o maior ponto de passagem de mercadorias hoje de comércio exterior é a ponte internacional uruguaiana Passo dos Libres. Se quer roça uma grama da volta, pintar, sinalizar. Hoje quem está cuidando da iluminação da ponte é a Prefeitura Municipal, porque antes nem luz tinha na ponte. É verdade. Aí, há um ano atrás, veio aqui uma equipe para poder fazer, a nosso pedido, né, fazer a fiscalização da situação da estrutura da ponte, porque a gente estava dizendo, não é possível. Uma ponte não é para estacionar veículo, pô. Não é. A ponte é de 1950. A ponte é para passar veículo. Ela não pode ficar com veículo em cima, principalmente veículo com carga pesada, né? E muito mais pesada da época que foi feita a ponte. Claro. Na época que foi feita a ponte, poderia passar, quem sabe, um caminhão com 10 toneladas, um toco, um truque, né, com 15 toneladas. Agora, tu tem em cima da ponte um caminhão com 50 quilos, 50 mil quilos, né, e frenando, né, e vai, e freia e tal, até chegar no ponto. Então, isto estava nos dizendo, vai dar problema, vai dar problema. Aí vieram aqui, fizeram um levantamento, saíram daqui e deram nota boa para a ponte. Bom, olha só, que coisa, né? A gente achando que podia ter algum problema, a ponte já começou a esburacar, tu olhava ali debaixo, alguns lugares estavam na base, aparecendo e tal. Os caras deram nota boa. Aí, deram nota boa. Né? O DENIT botou os pés para cima, disse, não, vamos investir lá. Né? Bom, aí agora, um ano depois desse levantamento de técnicos que vieram aqui fazer, né, análise das condições da ponte, nós estamos com esse baita problema. E não é pequeno o problema. É um baita Aí nós problema. trouxemos, né, eu falei com o Rony, pedimos para o nosso superintendente, amigo Iratã do DENIT, vir aqui, ele veio, junto com o pessoal dele, foram lá olhar, a situação é grave. Nesse primeiro vão dos pilares aqui, da cabeceira do lado brasileiro, ele tem um vão longo. Por quê? Porque passa por baixo desse vão as duas pernas da rótula, ali, as duas faixas da rótula. Então, ele é o vão maior. Entendi. Né? E esse vão maior, dos pilares em direção ao centro da ponte, a primeira base, o primeiro pilar de água, né, nós estamos com um problema. Então, eles vão ter que parar durante 6 meses. Foi feito agora um decreto, né, emergencial, saiu publicado essa semana. Sim. Tá? Porque nós solicitamos, foi feito um ofício meu, um ofício do Rony, nós solicitamos a emergencialidade para poder tratar esse assunto. Tá? O levantamento inicial do DENIT diz que isso vai custar em torno de 10 milhões de reais e 6 meses para poder fazer o SIG-PARA. Que nem a ponte do Ibiqui. O SIG-PARA. Olha o prejuízo que isto vai nos trazer. Isso vai nos trazer. Então, França, se é uma das coisas que não tem como a gente dizer que dá para perdoar, é tu insistir, né, falando sobre algo que poderá ser problema, e um problema, né, internacional, nacional
e municipal, porque nós temos muitas empresas aqui que geram emprego, que depende do comércio esse diário, claro, da Ponte Internacional de Passo das Libras Uruguaiana, né? E as pessoas não acharem que o quê? Que não, é lá, distante e tal, preocupadas com outras coisas. Né? Não, no centro do país. Esperando estragar para arrumar, né? Ou seja, vamos lá, tu fizesse um levantamento, eu conversei contigo semana passada, acho que nós tomamos mate conversando, sobre quantos bilhões de dólares passam. 6 até o dia 31. Uma parte do agosto. Ano. Até 31 de agosto. Até o final do ano, deve ser algo em torno de 10, 12 bilhões de reais. Tá? E já foram 20 bilhões de reais que passam de mercadorias, de valores. De dólares. De dólares, perdão. De dólares. Isso dá 100 bilhões, é isso? Vamos 50, lá? 50? É? 3 vezes o orçamento do Estado. A receita corrente líquida do Estado é 50 bilhões de reais. Né? Se tu pode fazer por 10, né? 10, vamos fechar o ano, tá? Esse ano, não um ano normal. Dá 50? Tá retomando. 10 bilhões vezes 5, dá o orçamento, a receita líquida corrente do Estado de todo o Estado. É o que se passa aqui pela Ponte Internacional. Veja a importância disso. Ou seja, é um desleixo, é um descaso. Né? Eu vejo até e vi muitos candidatos a várias funções federais passando por Uruguaiana e não vi nenhum falar sobre isso. Nenhum falar sobre. Há tempo ainda, inclusive, de falarem, mais do que falarem, do que fazerem. Quer dizer, essa ponte ela tem que estar incluída na prioridade das prioridades. Inclusive, desse tal de orçamento secreto, agora que criaram, né, porque em nível federal, é uma beleza. Né? Os caras têm fundo eleitoral, fundo partidário, orçamento secreto, né, e aí não vem uma situação como esta. Bom, se eles não estão vendo, nós vamos lembrar. Nós vamos cobrar. Isso. Nós vamos cobrar, mesmo que eu tenha a função de ser um representante como deputado estadual. Mas isso nós vamos cobrar, porque senão as consequências disso, França, elas podem ser consequências danosas. Desastrosas. Tomara que não aconteça isso. Mas o comércio segue. E ao ter que seguir... E o mais curioso de tudo, Frederico, é que nós passamos 2 anos praticamente com a ponte fechada, pelo menos um desses 2 anos com a ponte fechada para o trânsito normal, só os caminhões e tal. E poderia ter sido uma ótima oportunidade para fazer toda essa avaliação, a reforma. Pandemia. Claro. O trem parou. Né? O trem parou, ou seja, não tem também a sobrecarga dos vagões de trem. Podia ter feito isso. E durante décadas nós tivemos esses caminhões parados, o público com os carros de passeio parados e mais o trem ainda em cima da ponte, tudo em cima da ponte ao mesmo tempo. É verdade. Mas agora, enfim... Né? Bom, pelo menos nos enxergaram tocar a ficha, aqui. Já né? fizemos a solicitação, já cobrei e vamos continuar cobrando. Né? Nós tivemos nesse teu último mandato a tua participação direta no governo do Estado. Isso também viabiliza um monte de coisa, né? Quer dizer, ser o líder do governo ali te aproxima do governador, obviamente, e de todas as pessoas que podem decidir as coisas. A primeira decisão que a gente teve que tomar era corrigir o problema gravíssimo das finanças do Estado. E quando o Eduardo Leite me convidou, que assumiu o governo do Estado, junto com o Ranolfo, me convidou para ser líder, porque a nossa bancada é aliada de primeira instância. Sim. Nós elegemos o Heinz senador da República. Então, foi Eduardo Leite, governador, Ranolfo, vice-governador, Heinz, senador da República. A nossa bancada, então, estava na chapa. Né? Sim. Então, nós fomos convidados para assumir a Casa Civil, que foi Otomar Vivian, que é onde o centro, onde se concentra ali todas as articulações políticas do Executivo, e eu fui convidado, né, para assumir a organização política do Parlamento. Sim. Né? E a primeira missão era uma missão, né, vamos dizer, necessária e pesada, né, de corrigir questões que há muitos anos vinham acontecendo, de problemas nas finanças do Estado, salários atrasados, 13º atrasado, sem recursos para pagar os fornecedores do Estado, principalmente na área da saúde, recursos atrasados para os hospitais, mais de R$1 bilhão desde 2014, ou seja, o governo antes do Sartori já tinha um problema de atraso no repasse de recursos para a saúde, além do custo do financiamento do 13º. O Banrisul financiava os servidores do Estado para pagar o 13º e o Estado pagava o custo de quase R$200 milhões ano, R$180 milhões ano, que esse valor significava mais do que o Estado disponibilizava para poder investir em toda a sua malha rodoviária. Nossa. Ou seja, era uma necessidade de correção de coisas
fundamentais e só poderia ser feito, que nem problema grave de saúde humana, tu não cura com melhoral infantil, tu não cura com sorrisal, tu não cura com um band-aid, tu tem que curar com uma operação, uma cirurgia profunda, né, e fazer com que às vezes traumática. O cuidado traumática, né, e o cuidado, né, intensiva e o cuidado com o paciente seja muito elevado, né, ou seja, com alto risco, né? Até voltar a respirar. Né? E nós conseguimos, né, através das reformas que foram propostas. Tu aprovaste tudo que tu te propôs fazer lá. Os projetos que foram incluídos, mandados pelo governo para a Assembleia Legislativa, no total, projetos de lei ordinária e complementar e PECs, propostas de emendas constitucionais. Eu só faço a contabilidade desses, né? Porque tinha lá claro, outros projetos, né? Sim. Enfim, que não tinham a importância desses, então foram 242. 242 projetos deliberados, 242 projetos aprovados, 100% de aprovação. O resultado disso é que o Estado saiu do déficit que tinha previsto dos 4 anos, né, de 25 bilhões de reais, para um superávit hoje de 2 bilhões e 500 e passando uma pandemia. Então, hoje nós temos programas que são intitulados Avançar, Avançar Saúde, Avançar Pavimenta, Avançar Educação, Avançar Turismo, Avançar Esporte, né, de todas as áreas, e segurança pública. Hoje nós temos recursos do Estado que são repassados para os municípios fazerem, inclusive, investimentos locais, como é o caso de Uruguaiana, né, que eu estou falando do Ferrocarril, vamos falar da Setembrino, vamos falar da Duque de Caxias, que vai até a 15 de novembro, que vai passar até os quartéis, vai até o trevo da 472. Vamos falar também da Flores da Cunha, que vai até encaixar na Setembrino de Carvalho, que vai ficar, né, um outro corredor importante nosso. Né? Vamos falar do trevo da 472 até o aeroporto, que o recurso também já está liberado. Vamos falar da Beira Rio. Esses recursos estão vindo em parceria com os municípios. Há décadas não vinham. Décadas não vinham. Além dos valores para a Santa Casa que foram colocados em dia, inclusive das verbas não empenhadas. Foi mais de R$1 bilhão que foram colocados em dia, agora não tem um atraso. O salário em dia, 13º, inclusive antecipado, pela primeira vez nós pagamos no último ano. Né? E fruto do quê? Das reformas, né? Seguindo a orientação federal, porque às vezes perguntam as pessoas, por que fizeram a reforma previdenciária? Porque a lei federal determinou. Né? Os estados e municípios fazerem também a adequação das suas regras estaduais complementares. Nós fizemos a nossa da Previdência e fizemos a reforma administrativa, coisa que a União ainda não conseguiu fazer. Né? Nós, dos poucos estados brasileiros que fez a sua reforma administrativa, e fizemos também uma pequena, mas importante reforma tributária, né, onde nós reduzimos as alíquotas maiores de 30% para 25%, né, que é do combustível, energia e telecomunicações, voltou ao patamar normal, que estava elevado justamente porque o Estado estava deficitário. Então, aumenta imposto, por quê? Porque o Estado está pesado demais, está sobrecarregado e não tem recurso para poder cumprir essa sobrecarga. Então, quando tu faz o Estado ele voltar ao seu tamanho, o seu modelo normal para servir os cidadãos, os contribuintes cidadãos, ele começa também a deixar de meter a mão no bolso das pessoas, né? Porque tu consegue reduzir o patamar elevado de impostos para poder, né, dar um sobrecaixa, né, na tua arrecadação. E diminuímos o imposto das micro e pequenas empresas, que foi uma lei de minha autoria, aprovada por mim, que retirou a diferença de alíquota de fronteira, o chamado DIFAL, né, que hoje estou falando aqui, as pessoas estão nos vendo, 80% das empresas de Uruguaiana são micro e pequenas empresas ou mais, e muitas delas elas trazem mercadorias de outros estados para revender aqui. Quando ela passava o Mampituba, lá no nosso território com Santa Catarina, nossa divisa, eles tinham que pagar 18%, né, e o imposto médio, a alíquota média dos estados é 12%, então tinha uma diferença de 6% que a micro e pequena empresa tinha que pagar. Nós retiramos isso. Este ano começou a ser novamente 12%, ou seja, menos 6%, que é 1/3 daquilo que teria de responsabilidade a micro e pequena empresa a fazer. Enfim, fizemos privatizações, né? A CE, né, foi privatizada junto com a Sulgás CRM, o Estado tinha uma companhia deficitária, né, uma companhia que não pagava o imposto, era sonegadora de imposto, mais de 3 bilhões de reais a CE devia para o Estado do Rio Grande do Sul. Se é um cidadão comum ou uma pessoa que tem empresa em qualquer ramo deixar de pagar imposto, em primeiro lugar, ele recebe uma notificação. Segundo, ele recebe uma retirada de uma negativa necessária para ter acesso a qualquer financiamento. E depois prendem o sujeito, entendeu? Bloqueiam tudo. Agora, uma companhia estadual de energia do Estado, né, ela podia dever.
3 bilhões de reais. Nós vendemos a companhia e hoje quem ganhou, né, a empresa que ganhou a concorrência, ela não só está pagando em dia o ICMS, que é 150 milhões por mês, que não entrava, como a gente também repôs, né, e repartiu para os municípios aqui em Uruguaiana, recebeu 6 milhões, 7 milhões de reais. E melhorou o serviço. E já investiu na Setembrino, investiu na Santa Casa, investiu na UPA, isso foi em junho de 2021. Junho de 2021. Ou seja, essas mudanças, essas reformas, alteração do Código Ambiental, desburocratizando o Estado, fazendo com que o empreendedorismo ele tivesse mais musculação, né? O sonho de ser empreendedor, que antes as pessoas... eu não vou ser empreendedor no Rio Grande do Sul, é uma burocracia infernal. Para abrir uma empresa na junta comercial era muito difícil, para fechar uma empresa era muito difícil. Hoje, nós estamos diminuindo esse prazo. O tempo de uma licença para poder abrir uma licença ambiental era de 300, 400 dias. Hoje nós estamos com um prazo médio de 90 dias. E fazendo, inclusive, online, em parceria com as prefeituras, com os municípios, tendo mais dinâmica para poder fazer isso. Olha, França, foram tantas coisas, diminuímos o índice de violência, né, do estado do Rio Grande do Sul. E hoje as empresas estão voltando a investir, porque o Fundopem e os bancos, o BRDE, o Badesul, né, são bancos que estão fomentando, né, com linhas de longo prazo para que investimentos sejam feitos aqui, gerando emprego e renda no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Estamos a capital da inovação tecnológica, tanta coisa. Nós trouxemos para cá o Salt Summit, né? Foi um grande evento de inovação tecnológica. O Rio Grande do Sul hoje é considerado o estado capital de inovação tecnológica do Brasil, que é o novo tempo, né? As novas exigências, né, da modernidade. Deixa eu tocar num assunto aqui, não sei se tu vai conseguir nos explicar. Nós temos aí uma projeção do orçamento para o ano que vem do Estado deficitária de novo. Por quê? Sim, por quê? Porque as regras agora, das últimas alterações... Ou seja, nós voltamos ao ponto... Sim. O orçamento que foi colocado agora na Assembleia em setembro, né, esse orçamento que entrou, o último, que nós vamos debater ele até o mês de dezembro, sim, até o final de novembro, máximo até a primeira semana de dezembro, nós temos que aprovar o orçamento para o ano seguinte, que é o ano 2023. Esse veio já com a previsão das alterações de regras tributárias que o Congresso Nacional fez por proposta do governo federal, né, que é a redução do ICMS dessas blue chips, né, dos 3 maiores alíquotas, que eu disse que voltou de 30% para 25%, sim, o governo federal ele determinou a redução para 17%, sem contrapartida nenhuma para os estados e municípios. Vamos lá, né? O ICMS é o principal pilar da arrecadação dos estados e municípios, sim, o ICMS. Para a área federal ainda tem imposto de renda, tem IPI, tem COFINS, tem não sei o quê, tem um monte de impostos, né? Nós aqui, o principal base da nossa arrecadação é o ICMS. Então, quando tu reduz das 3 principais, né, 3 principais segmentos, produtos, né, que é energia, combustível e telecomunicações, aí de 25 para 17, tu retira de um orçamento do Rio Grande do Sul, por exemplo, algo em torno de 4 bilhões do que era o previsto. Então, se tu tinha um superávit previsto de 2 bilhões, e tu já tem uma previsão que no ano que vem vai diminuir 4 bilhões, tu tem que apresentar o déficit de 2 bilhões de reais. Então, esse déficit é em função disso. disso. Basicamente disso. Eu não quero te dizer somente disso, mas é basicamente disso. Né? Entendi. Bom, nosso tempo aí já estourou. A gente tem tanta coisa para falar, né? Vamos ter que deixar para a próxima agora. Como é que é? Evasão de pessoas só de 2005. Não. É verdade. 12 mil uruguaienses para Caxias. Essa saída, a saída dos Cara, uruguaienses aqui. tu sabe, eu fiquei surpreso. Um levantamento que eu recebi há um tempo atrás diz que nós temos 35 mil fronteiriços na região metropolitana. 35 mil. Imagina. De Uruguaiana, a maioria. Tá? E isso fruto dessa necessidade de buscar a sobrevivência, a dignidade. E agora nós começamos o encurtamento disso, né? Onde as pessoas estão voltando para trabalhar em Uruguaiana e muitos que estão começando a chegar no período, né, de ter a sua atividade laboral, né, não vão precisar ir embora de Uruguaiana. Logicamente que tem que se preparar, tem que se qualificar. Né? Então, por isso, nós temos que fazer um esforço, e o Estado é uma proposta que eu tenho como deputado, turbinar os cursos profissionalizantes, que na nossa época tinha. Sim. As escolas, inclusive, já eram. Segundo grau, tu escolhia o que tu ia fazer. Curso. Tá? Médio e pós-médio. Médio e pós-médio. Né? E usar a nossa rede estadual para treinamento daquilo que é necessário para o mercado interno. Cada um tem a sua peculiaridade. Aqui, Uruguaiana, por exemplo, certamente, né, vai se querer curso para o comércio internacional.
vai querer curso para o comércio dos free shops, né? Ou para treinamento do comércio com o incremento de lojas diferenciadas, são lojas francas, né? Para a rede hoteleira, né? A parte de elétrica, do turismo, ótimo, exatamente, né? Até a parte de alimentação, né? Pessoas que possam estudar culinária, né? E, obviamente, a informática que é em qualquer... Bom, aí, informática em inglês, né, base, amigo? Né? Informática em inglês, né? Isso é uma das coisas que eu vejo como uma necessidade, que há mais tempo já é necessidade. Daqui para frente vai ser assim, é a peneira, né? Quem tiver, né, curso de informática, quem tiver, né, algum preparo com informática, ele já tem meio caminho andado. Se tiver curso de informática com algum preparo em inglês, ele vai ter lugar em qualquer espaço que ele quiser frequentar. Então, isso que tem que ser uma das nossas metas. Escola integrada, né, o fundamental, o médio, né, trabalhar bastante a questão do reforço da escola infantil. Por quê? Por quê? Porque as mães, felizmente, mulheres, estão no seu mercado, de onde elas sempre quiseram estar. Né? Então, nós temos que dar essa condição, né? O Estado tem que gerar essa condição, né, de garantir a educação infantil, em parceria com os municípios, né, fundamental, e a média, né, o ensino médio e pós-médio, médio e pós-médio, né, para poder ser feito, dado essa condição das pessoas serem aproveitadas, né, no mercado de trabalho. A gente vive um novo momento aqui na cidade, isso é fato. Consequência aí dos free shops, que foi uma luta do Frederico, consequência dos voos, a gente tem uma nova perspectiva. Hoje nós estamos inseridos no mundo, né, que cada vez é mais globalizado, mas nos faltam ferramentas para a gente também disputar com os grandes centros e tudo mais. Hoje dá para ser feliz aqui mesmo, aqui na nossa terrinha, sem precisar sair. Óbvio. Né? E tu sabe quando a pessoa encontra esse caminho, que é o caminho que todo mundo busca, da felicidade, ele não quer voltar, né? Ele só quer continuar alcançando isso, alcançando a felicidade, né? A satisfação de viver junto com as pessoas que a gente sempre quis estar ao lado. E a gente vê as pessoas de fora, são servidores públicos, são amigos que vêm para cá, são cariocas, são amazonenses, são do norte, e eles se sentem tão bem, se sentem tão felizes. Já adotaram. Tem gente que veio para cá e ficou aqui. É verdade. Né? Então, a gente precisava melhorar essa autoestima, estamos num momento incrível, Frederico. Tem muita coisa para fazer, não, né, certo, mas certo. que nós avançamos. Boa. Eu acho que esse teu direcionamento, uma conclusão, né, é que nós avançamos, sim. Né? Temos que notar isso e temos que trabalhar para que isso não tenha retrocesso. Né? Sem dúvida. Que a gente não perca isso. Precisamos mudar um pouco, talvez, a nossa cultura aqui, né? Essa relação que a gente tem com a cidade, com aquela síndrome, né? Que é tão conhecida, e passar a valorizar, a ver os pontos positivos, e não só a coisa negativa. Mas o ser humano, ele não aprende só na escola, né? Ou só em casa. Ele aprende nas calçadas, onde ele tropeça também, onde ele resvala. E isso eu acho que é a forma mais objetiva do sujeito aprender que não quer mais passar por aquilo, né? Inclusive aqueles que cometem um ato que, para mim, é um dos piores atos que eu, por exemplo, já cometi e que me esforço para não cometer de novo, né? Que é o ato da injustiça. Ou seja, tu falar sobre alguma coisa de forma injusta, que não estava correta. Tu fazer uma análise sobre outra pessoa, tu externar um pensamento sobre outra pessoa e aquilo não está correto. É quase impossível. Olha que impossível é uma palavra que eu tangencio ela, porque eu sempre busco, né, a solução. Sim. Mas é quase impossível tu te recuperar. Quando tu faz comete um ato de injustiça em relação a outra pessoa, né? Tu faz uma crítica, esse sujeito não presta, esse sujeito não faz nada, esse sujeito não sei o quê, vai parar. Aí depois tu vai olhar para os lados e tu começa isso dói, hein? Puxa o vida. remorso, o arrependimento. Mas estamos aí. Mas a gente vai aprendendo. Vamos isso. lá. Agora tu falou disso, eu me lembrei do Ibsen, né? Teu ex-colega lá, que passou por um grande... Foi uma coisa barra, violenta. Né? E conseguiu dar a volta por cima. Era para ter sido presidente da República. Podia ter sido presidente da República. Estava na iminência, né? Era o próximo passo ali, né? E a gente conversava sobre isso lá no plenário da Assembleia.
E qual uma era serenidade, França. É isso, eu tinha curiosidade de saber. Uma serenidade, né? Porque o mestre, né? O cara que é mestre, que é quinto dan, Sim, sim. ele já Tá passou no outro estágio, no outro já nível, tomou né? tombo, já tomou soco, né? Apanhou bastante. Mas quando ele está no quinto dan, o cara já faz uma análise sem voltar, né? No tempo em que ele só apanhava, né? Ele possa. Não, e não carregava aquilo com ele? Não carregava com ele. Não tinha aquele ódio, aquela raiva do momento. Sim. Fazia uma análise, né? Importante, inteligente, porque ele era inteligentíssimo, né? O cara maior frasista que eu já conheci aqui no Rio Grande do Sul, com certeza. No Brasil deve ter poucos, né? E ele dizia o seguinte: Frederico, se eu olhar para o retrovisor, eu não vou andar muitos metros. Então, o meu retrovisor só serve para me guiar, para olhar para frente, né? Então, passou. Só faço disso, né, algo fundamental para a minha vida em relação aos outros. Tudo que eu passei, eu jamais quero, né, da minha performance, fazer com que outra pessoa passe. Claro. É um cara sensacional. Que bom. Cara, valeu. Prazer. Prazer Grande estar abraço contigo também, ti. amigão. Estamos sempre Vamos em juntos aí. frente. Vamos lá. A gente volta aí, qualquer momento. Abraço.